estar atento aos mínimos detalhes do que está acontecendo ali durante o seu relacionamento, principalmente nas Os sinais já finanças. estão aí também no Sim. início, né? Isso, já estão no início. Então, se você está relacionado com um homem, foi lá no restaurante, ele não quis pagar 100% da conta, você pagou uma certa porcentagem, ou até mesmo tudo, né, que pode acontecer. Como que vai ser a sua relação com esse seu futuro marido no casamento? Será que vai ser boa financeiramente? Será que vai ser ruim? Será que vocês vão ter muitos atritos? Você já sabe a resposta. Seja bem-vindo a mais um episódio. O episódio de hoje está sensacional. Nosso primeiro convidado, Gustavo Braz. Gente, esse é o Gustavo, meu esposo. Dá um beijo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito top, que é finanças. E o Gustavo é especializado em finanças. Não tinha como trazer alguém melhor para falar sobre esse assunto. Finanças e Bíblia. E o Gustavo tem um canal no YouTube, chama Poupação, por Gustavo Braz com Z. A gente vai deixar o Instagram dele aqui também para vocês seguirem. Se vocês gostam de conteúdo sobre finanças, que também tem ligação com a Bíblia, vai lá, se inscreve também no canal dele, que você vai ser próspero. Amém. Aleluia. Deus. E para começar esse tema de hoje, a gente vai falar sobre se a Bíblia condena o dinheiro. Eu tava pesquisando e existe mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. É muito mais falado sobre outros temas. Olha o tanto que Deus quis nos mostrar questões sobre dinheiro, bens materiais, como você lidar com dinheiro. Então a gente não podia deixar de trazer esse tema aqui, sobre dinheiro. Será que a Bíblia condena o dinheiro? E aí, Gustavo, o que você acha? Bom, eu não acho nada. Vamos falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Que é mais importante do que nossa opinião é o que a Bíblia diz. E você vai reparar que nas igrejas, tanto da igreja católica, igreja evangélica, nas principais religiões do Brasil, o pessoal meio que condena o dinheiro, fala, olha, os ricos normalmente não têm muita intimidade com Deus, rico não vai para o céu. Então eles batem muito nessa tecla, né? É uma religiosidade que não tem nada a ver na Bíblia. Você não vai achar na Bíblia Jesus Cristo falando assim, pobre vai para o céu, rico vai para o inferno. Não tem essa distinção, não é distinção por capacidade financeira, capacidade intelectual, não. E sim mesmo quem se entrega a sua vida a Jesus Cristo. Aí sim vai para o céu, né? Então na Bíblia tem várias passagens, a gente vai trazer algumas aqui, provando que realmente Jesus Cristo, ele não condena o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta neutra. É como se fosse uma faca. A faca é uma ferramenta neutra. Se você pegar uma faca para fazer um almoço, ela vai ser útil. Se você pegar uma faca para assassinar alguém também, ela vai ser útil para aquela finalidade, só que é uma finalidade errada. Então é uma ferramenta neutra. O dinheiro é a mesma coisa, ferramenta neutra. Você pode usar pelo bem ou pelo mal. Então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse fator. Uau. Eu estou aprendendo junto com vocês também, viu? São coisas que eu não sabia também. E Gustavo, o que você acha sobre um casal que divide conta ou mantém dinheiro separado? Olha, isso aí é bem polêmico, hein? Muito polêmico. Inclusive, eu por ter a minha criação da minha mãe, do meu pai, a vida toda eu sempre tive isso de ter dinheiro separado, porque minha mãe sempre teve o dinheiro dela separado do meu padrasto e pra mim sempre tava tudo certo. E eu cresci tendo isso como uma visão de relacionamento, de casamento, que o que é meu, o que é dele. Sim. Só que, né, depois de conhecer mais a palavra, conhecer mais a Bíblia, estudar mais, eu entendi que quando a gente casa é um só, né? A Bíblia justamente fala isso, né? Mas por quê? Porque a gente tem que ter conhecimento da palavra. Exato. Inclusive tem alguns casais, né, que se dizem serem casais. Aí quando vai lá registrar no cartório, coloca, como é que chama aquela... É comunhão... Comunhão... É parcial? Não, é separação total. Separação total de bens. Tem Antes de casar, né? Tem 3 opções lá no cartório, né? Tem a total, tem a parcial, enfim. Se você já está pensando em casar, aí você registra. Se separar, a gente vai separar já o dinheiro. E se separar? Já tem um... Então já tá casa errado. né? Já tá pensando casando com um pensamento errado. Então, se você realmente vai casar com a pessoa, você tem que pensar antes, né? Se realmente essa pessoa que você quer, se realmente Deus quer que você case com essa pessoa, entre oração, faça um jejum. Essa pessoa, ok. Então não tem um porquê você casar com separação total de bens, pensar, né? Não faz sentido, né? Sim. E sim, o casamento, quando você vai casar, até mesmo durante o casamento, tem que ter essas finanças unificadas. Não faz sentido, existe o dinheiro da minha esposa, você só tem um salário. Você conhece também uma pessoa que dá salário para a esposa. Olha, Acredita? você vai ter um salário de X reais e o resto é meu.
meio que o esposo tá pagando a esposa, É como não se faz fosse uma sentido nenhum. mesada. É uma esposa de aluguel? Parece, né? Né? Mas é como se fosse uma mesada, né? O cara paga as contas de casa, ok. Conta de água, luz, internet. Só que ele dá uma mesada pra esposa. Vai lá, se você quiser comprar uma roupa, é essa a sua mesada. Tipo, parece uma criança, né? Aí acabou o dinheiro da esposa. Aí ela acabou, não pode? Ela quer algum item. Ah, não, só vai comprar próximo Mês que salário. Próximo salário que vai receber, mês que vem. É, pagando Então, a esposa. não faz sentido nenhum. Então, lá em casa, no nosso casamento, é totalmente unificado. Claro que eu tenho uma conta, tenho umas 4 contas, ela tem outras 3 contas, tem contas separadas, assim, porque às vezes ela tá no shopping, ela não vai ligar pra mim pra eu ir lá no shopping passar o meu cartão, não faz sentido. Ela usa o cartão, depois a gente unifica e vai pagando as contas nós dois juntos. Um só casamento. Não é 3 casamentos que nós temos, não é 2 casamentos. Né? Nem tem amante também no casamento, não, que fica dividindo conta, não, tá? Amém. Então você tem que tomar muito cuidado nisso. Tem que ser o dinheiro do casal, o dinheiro do casamento ali da sua casa mesmo. Existe, você recebe 10 mil, 20 mil, é o seu casamento, o casal mesmo recebe esse valor, não é separado. E também tem um ponto importante, que às vezes fica um jogando na cara do outro. Ah, você tá ganhando menos. Ah, você não tá Nossa, ajudando a pagar a sim. conta. Não pode ficar isso, porque não é uma disputa, não é uma batalha entre os dois ali. Vocês são só um. E eu já Casou vi pra ser também muita gente falando assim, mas eu ganho 2 mil e meu marido ganha 5. E ele não quer pagar as contas, mais contas porque ele ganha mais, mas quer dividir ao mês, só que eu ganho menos. Cara, se você é casado, se sua esposa ganha 2 e você ganha 5, vocês ganham 7. Tá? Exato. Não é eu ganho ganho 6 5. Uhum. Entende? Vocês ganham 7. Junta seu dinheiro e isso é o patrimônio mensal, tipo, o salário mensal que vocês têm no mês. Da família. Não é uma disputa, né? Porque E você vira uma tá- disputa depois. É sempre assim. Aí a mulher sempre vai querer, às vezes, continuar trabalhando e muito, porque fala, meu marido não vai me ajudar em casa, porque eu tenho meu salário por fora. E aí, às vezes, ela abre mão de ter filho, ou de ficar em casa, ajudar o marido, por causa do dinheiro. E o dinheiro afeta, né? E além disso, é importante ter essa unificação do dia da família, porque quando vocês têm, até mesmo a gente não tem filhos, né? Mas se tiver filhos, às vezes vão ter sonhos para o casal e sonhos para o filho. Então, quanto mais unificado, quanto mais clareza nesse sonho, nesse propósito, vocês vão ter atividades, ações em questões financeiras com o propósito de realizar um sonho do filho, um sonho do casal, um sonho de uma viagem, um sonho de um carro, um sonho de uma casa, enfim. Então, quanto mais clareza, quanto mais essa união de vocês nas finanças, mais fácil vai ser realizar os sonhos. Faz total sentido. E tem a passagem da Bíblia que muitas pessoas usam, que é sobre o camelo. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Sim. Essa passagem aí, vou até pegar aqui para a gente debater. Ela está em Mateus 19, 24, que diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E essa passagem, ela não condena diretamente, digamos, a riqueza, porque ela fala sobre o jovem rico, né? Sim, tem a passagem Então, do jovem rico. Não é sobre a riqueza em si. Jesus quis trazer o que está no coração do homem. Essa é a passagem principal, o coração. Porque se você tiver o amor ao dinheiro, isso Deus condena. Tanto é que tem outra passagem também, que está lá em Provérbios, eu acho. 1 Timóteo 6,10. Errei. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vou ler novamente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se afligiram com muitas dores. Então, novamente, trazendo aqui que nós, seres humanos, não podemos colocar toda a nossa confiança, colocar o nosso coração de fato em riquezas, em bens materiais, Em coisas, em posses e bens. Não. A gente, claro, temos que usufruir, porém isso não pode deixar dominar nós. Quem tem que estar na nossa confiança, quem tem que ser a base nossa é Deus, Jesus Cristo. Então a Bíblia bate muito nessa tecla. A gente não pode deixar levar para o nosso coração. Sim. Então, esse versículo, tomem cuidado, tá? Quando vocês forem ler. Deus não condena a gente rica. Tem que saber interpretar, né? Sim. Exato. Deus condena se o dinheiro for a base de tudo na sua vida. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro estiver no dinheiro, sua vontade vai ser sempre dinheiro.
Se seu tesouro estiver em Deus, Deus é seu tesouro. Então, vamos tomar cuidado, porque realmente o dinheiro desvia a gente de muita coisa. Sim, as pessoas mesmo falam que dinheiro no bolso é uma bênção, quando ele vai pro coração, ele se torna Uma maldição. Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta. Mulher que faz caixa 2. Vixe. Tem muita mulher que Essa faz polêmica. caixa 2. Tem homem também que faz caixa 2, né? Eu já presenciei algumas pessoas próximas, assim, falando que tem um dinheiro separado da mulher que não pode saber. A esposa não pode saber que existe aquele dinheiro. Por que será que não pode saber? O que tem no casamento que não pode alguma saber? coisa Certo, tem. não é, você pode ter certeza. Né? Então não tem um porquê você esconder até mesmo dinheiro, até mesmo celular. Olha, tem coisa que minha mulher não pode ver no meu celular, mas por que não pode ver? Não faz Se sentido. seu marido não deixa você ter a senha do celular dele, desconfie, tá? É, exatamente. Polêmica. Então, o mesmo é com dinheiro. Não existe essa questão, se realmente você é cristão, se realmente você segue os princípios bíblicos, né? Não tem um porquê você ter um caixa 2, não faz nenhum sentido, tá? Agora, caso vocês tenham um objetivo, nossa, a gente vai ter o objetivo de conhecer a Disney, vamos fazer um caixa, um investimento Pra separado, viagem. que todo mundo tá sabendo, que é um dinheiro que nós não vamos mexer, vai investir lá no banco, sei lá, no Banco Itaú. A gente vai utilizar o Banco Bradesco, mas o Banco Itaú é o caixa 2 do investimento que o casal tá sabendo. Aí sim, aí tudo bem. Agora, o casal, ou o homem, a mulher, tá separando dinheiro para um não saber, aí isso aí já é um início de uma traição, né? Você tá traindo com a verdade. A pessoa não tá sabendo que existe um dinheiro ali de fato. E por que ela não pode saber? Ai, se eu separar, eu tenho um dinheiro guardado. Tá pensando em separar, então... É Já tá errado. Tá errado. Já tá errado nos pensamentos. Se os pensamentos já estão errados, imagina as atitudes. Então, irão ser também erradas as atitudes. Se os pensamentos estão errados, as atitudes vão ser erradas e as consequências vão ser graves. Total. Então, se você não casou, tá tendo esse pensamento, então você tem que repensar em casamento. Porque se você tá pensando que você vai separar com essa pessoa, já começa o erro aí. Antes de você casar. Verdade. E aí entra essa questão que você falou também, né? Que tem muitos casais que o cara tem, tipo, um salário e a mulher, e contas e dinheiro que a mulher não sabe. Você pergunta pra mulher, seu marido ganha quanto? Tá, eu sei que a gente não pode perguntar essas coisas, né? Mas aí ela fala, eu não sei. Ele não me conta nada de dinheiro. É, eu já vi muito. Cara, como não? E a mulher acaba que ela não vai saber, ela não sabe nada de dinheiro. Se caso precisar de alguma coisa pra ela fazer compra, alguma coisa assim, ela não sabe. Não. Até mesmo dívidas, pessoal. Eu já atendi vários casos, várias famílias com dívidas. Então, se o homem está com alguma dívida ali, que ele comprou algo que a esposa não sabia, ou vice-versa, vocês têm que sentar juntos Vai ser e motivo de falar, briga. ter clareza. Olha, aconteceu isso, eu errei, eu comprei tal item, fiz alguma coisa errada ali com dinheiro, a gente está com a dívida X, vamos sentar, vamos organizar, vamos procurar alguém para ajudar, para de fato solucionar esse caso. Se você deixar debaixo do tapete, vai só aumentar esse problema. Sim. É verdade, tem que vir à tona, né? Exato. E a próxima é, os princípios bíblicos afetam as finanças? Claro, exatamente. Nós temos que seguir a Bíblia, né? A gente não pode, digamos, deixar esse livro por fora. Como a Isa já comentou, tem mais de 2.000 passagens relacionadas sobre dinheiro aqui na Bíblia. É até curioso que esse tema dinheiro ele é mais falado do que amor, ele é mais falado do que fé, ele é mais falado do que oração. Por quê? É algo que está tão do nosso dia a dia que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por exemplo, vai ter lançamento de algum produto novo, você fica querendo comprar, Sim. você vai trocar de carro, você vai para o trabalho, você fica pensando em dinheiro, você vai trocar de roupa, fica pensando em dinheiro. Então, está bem enraizado no nosso dia a dia. E os princípios bíblicos você tem que seguir de acordo com a Bíblia, justamente nas finanças, porque se você tomar alguma atitude financeira que não esteja dentro da Bíblia, isso pode custar muito caro, tá? A Bíblia condena até mesmo o dinheiro que ele é conquistado de forma fácil e de forma errada. A Bíblia condena. Então, hoje em dia está muito comum as bets, está muito comum joguinho de tigrinho, joguinho da internet, muita Tudo gente é relacionado viciada. a dinheiro, né? Pois é, Tudo. relacionado a dinheiro, entendeu? Relacionado à conquista ali rápida, Sim. fácil, imediata. Isso a Bíblia condena. Porém, a Bíblia também diz que quem trabalha de forma honesta, quem busca trabalhar ali de forma diária, de forma dentro da lei, de forma 100% com os princípios bíblicos, vai prosperar. Isso também tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Então, é isso. É clara a Bíblia, é, digamos, óbvio, a Bíblia Sim. sempre foi óbvia. Porém, o ser humano ele sempre quer uma brecha, ele quer pegar atalhos, ele quer pegar caminhos mais fáceis, principalmente o brasileiro. E a consequência vai chegar.
Um jeitinho. E quando a Bíblia ela foi escrita, já sabia que a gente teria problema com dinheiro, né? À toa que foi tão mencionada. Sempre, Exato. eu acho que no mundo sempre foi questão de dinheiro. Tem aquele ditado também que fala pra você conhecer realmente a pessoa, dê poder a ela. O poder é o que mais? Além do dinheiro. É o dinheiro. Se você dá dinheiro pra pessoa, você vai ver realmente quem ela é. Se ela realmente é generosa, se ela só quer subir em cima um do outro. Então, Exato. o dinheiro a gente tem que tomar muito cuidado. E tem outra questão que eu vejo. A maioria dos divórcios tem uma porcentagem, né? Acontecem por causa de finanças. Exato. Né? E isso é muito sério. Então, se você não tem essa noção de dinheiro, passe a ter, porque um casamento também entra finanças. É muito difícil você ficar num relacionamento sem ter uma noção de dinheiro, porque a maioria dos divórcios são por causa de dinheiro. E se você está passando alguma dificuldade, eu te convido a ir lá no Poupação ou até mesmo outros canais. Tem diversas formas da internet você aprender finanças. Tem ChatGPT, tem Spotify, tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. Use as redes sociais a seu favor, para abençoar a sua família, abençoar o seu casamento, abençoar as suas finanças. Então procure ajuda se você está bagunçado na sua casa, na sua família. O quanto antes você se organizar financeiramente, vai fluir mais. Principalmente se você ainda não casou, tá? Isso é muito importante para você organizar se vai fazer sentido fazer casamento ou não. Se vai fazer sentido você comprar uma casa ou não. Se vai fazer sentido você alugar um carro ou comprar um carro. E se você já casou também, como se diz, nos próximos anos, infelizmente, você querendo ou não, você vai ter que lidar com o dinheiro. Sim. Você vai ter que lidar com as finanças. Você achando bom ou não, você vai ter que enfrentar esse, digamos, desafio. Fica a seu critério, se você vai enfrentar da forma correta ou se você vai sempre deixar para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. E aí as consequências vão chegar. Sim. E eu já vi casais que decidiram fazer festa, gastaram, tipo assim, horrores na festa. E festa, você faz a festa, você continua pagando, né, depois, muita Endividado, coisa. né? E eles se separaram logo após, tipo, 6 meses por causa de dinheiro. Caraca. Porque gastou o dinheiro todo na festa, não conseguiu, às vezes, recuperar. E virou uma briga, sempre briga por causa disso. E aí separaram. Então, é muito difícil. Tem que ser uma conversa bem direta. E outra coisa também, o que você acha sobre primeiro encontro e o cara dividir a conta? Ixi, esse tá polêmico também, né? Só tem pergunta polêmica aqui hoje. Essas meninas estão só me Nem impressionando tava no aqui. script aqui, nem tava no roteiro, mas ó... Bom, isso aí é bem interessante, meninas aí que vão estar procurando, né, o seu par, o seu cônjuge, para você já saber os princípios que essa pessoa também já está buscando, né? Se ela é de uma família boa, se ela tem princípios, se ela segue a Bíblia, enfim. O certo é o homem pagar, né? O certo, se realmente a pessoa está ali querendo conquistar a menina, se ele é homem de fato, ele vai pagar 100% a conta. Se ele é homem de fato. Tem às vezes é um menino. Aí você tá lá no restaurante, chegou a conta. Aí o menino, vou ali no banheiro. Já desconfia. Total. Né? Tem como você pagar a metade? Você quer pagar 20%? Então você tem que estar atenta você tem que estar atenta aos mínimos detalhes do que está acontecendo ali durante o seu relacionamento, principalmente nas finanças. Os sinais já estão aí também no início, Isso, já estão no início. Então, se você está relacionado com um homem, foi lá no restaurante, ele não quis pagar 100% a conta, você pagou uma certa porcentagem, ou até mesmo tudo, né, que pode acontecer. Como que vai ser a sua relação com esse seu futuro marido do casamento? Será que vai ser boa financeiramente? Será que vai ser ruim? Será que vocês vão ter muitos atritos? Você já sabe a resposta. É verdade. E sobre o homem, porque a Bíblia fala muito sobre o homem ter o papel do homem na Bíblia em si de provedor. E aí? Olha... Cuidado, hein? Isso também é bem polêmico, né? O pessoal fala que os dois têm que trabalhar, que o homem também tem que ser o provedor. Olha, isso na Bíblia fala muito sobre provisão, né? E claro, o homem, ele é o principal provedor, certo? Tem famílias que trabalham os dois, o homem e a esposa. Tem famílias que é só a esposa. Tem famílias que é só um homem, enfim. Isso é muito particular, mas o que a Bíblia diz é que o homem é o principal provedor. Se você vê um homem, chefe de família, tem 3 filhos, ele falou, não vou trabalhar, eu vou ficar cuidando dos meus filhos. E a minha esposa vai trabalhar. Trocando os papéis. Tá trocando os papéis. Papéis invertidos. Né?
Então, isso é porque a mulher, querendo ou não, ela tem mais facilidade para cuidar do lar, tem mais facilidade para cuidar dos filhos, ela é muito mais atenta a mínimos detalhes que pode Sim. acontecer com o filho. Às vezes o filho está com doença. Você acha que o homem vai ter esses mínimos detalhes? O homem não tem esses detalhes, não. A mulher corta o cabelo, o homem nem percebe. É Vai verdade. perceber que o filho está passando mal? Então, assim, são papéis separados que o próprio Deus já trouxe, porque tem um que tem mais facilidade do que o outro. Então, se a mulher tem mais facilidade de cuidar da casa, mais facilidade de cuidar dos filhos, as mulheres, elas são mais especialistas nessa área. E os homens são mais especialistas em questão de prover. E não é que você não possa trabalhar, tá, mulher? Sim. Você pode. Mas a gente tá dizendo aqui o papel em si do homem é ele ser o provedor principal da sua casa. Não é você sustentar tudo e ele ficar lá. Isso já mostra um sinal também pro seu casamento. Isso também vale muito a pena a questão da comunicação, né? Então, até mesmo na parte financeira. Se você ainda não casou, você vai casar com o seu marido, com a sua noiva, com o seu noivo. Já sente e alinha essa parte financeira. Como que vai ser durante o nosso casamento, meu amor? Vamos lá, eu vou trabalhar ou você vai trabalhar também? A gente tem que ter esse alinhamento. E se você já casou, sente e tem esse alinhamento. Às vezes a esposa está achando ruim trabalhar fora, ou às vezes o esposo está achando ruim ter 2 empregos. Então vocês têm que ter essa comunicação, esse alinhamento para ver o que vocês como casal vão tomar as decisões. Às vezes é sair da empresa, abrir o próprio negócio, às vezes é fazer uma faculdade, se especializar para aumentar o salário, enfim. Vocês têm que ter essa clareza, essa comunicação, essa união para tomar as melhores decisões, vocês juntos, tá? Nunca individualmente. Top. E a próxima é, você tem algum alerta sobre o dinheiro? Vários. Olha, em questão assim, da Bíblia, em questão do dia a dia financeiro mesmo, questão da ganância, né? Existe a palavra ganância e existe a palavra ambição. Ambição é uma parte boa e ganância é a parte ruim. A ganância seria o quê? Você fazer tudo nas toras assim, vem o que acontecer e eu vou executar para ficar rico, para ficar multimilionário. Passar em cima do outro. Passar em cima do outro, falar mentira, fazer negócios errados, até mesmo de pessoas fazendo pactos aí com coisa maligna, né? Querer o dinheiro fácil, né? Querer dinheiro fácil, querer fama, querer coisas ruins. Então, o que acontece? O dinheiro em si, ele não é o problema. Você está livre para ser próspero, você está livre para ser milionário, para ser rico. Tanto é que os grandes personagens bíblicos, né, foram prósperos. Com certeza. Tinham muitos bens, muitas terras, poços. Você acha que antigamente a pessoa que era rica era quem andava numa Lamborghini? Não existia Lamborghini. Ele é camelo. Era camelo, Tô brincando. era água, a água era muito rico, era ovelhas, era terras. Então você Bens. pode ver na Bíblia que tem os principais personagens bíblicos, eles tiveram muitos bens, muitas posses. Então, eles eram ricos, tá? Tanto é que quando Jesus morreu, quem foi lá que pegou ele? Sepultar, né? Pegou ele na... Como é que chama? Não fugiu da minha mente. Mas quem levou ele para o túmulo lá foi... José de Arimateia. Isso, e Nicodemos, né? Que eram ricos. Que eram ricos. José de Arimateia tinha como se fosse um jazigo, né? Mas era outra palavra que fugiu aqui agora. Então ele era muito rico. Então tinha vários personagens bíblicos que eram ricos. E Deus não condenava eles. Deus precisa também das pessoas ricas. Por quê? Que tenha sabedoria. Exato. Através de uma pessoa rica, ela vai ter uma empresa. Dentro da empresa, ela pode já ser uma forma de levar o evangelho, levar a palavra. Tanto Isso para os outras funcionários. pessoas. Isso. Ofertar, né? Cesta básica, alimentar outras pessoas. Isso. E Começar Deus... um ministério também, né? Generosidade. Exato. Deus não quer que você seja rico apenas para você ficar rico com bens e posses e ficar ali na sua casa trancado. Não, é para você abençoar outras famílias, abençoar o seu próspero. Então, se você tem uma empresa, pensa comigo, um grande empresário, ele tem 100 funcionários. Se ele subir de nível financeiro, ficar mais rico, contratar mais 50 funcionários, você concorda que vão ter 150 famílias, 150 ali pagamentos de salários mensais, gerando mais impostos, gerando mais emprego, abençoando mais famílias, abençoando mais parceiros de negócios, movimentando a economia, movimentando o PIB. Então são várias pessoas sendo beneficiadas pelaquela prosperidade do empresário.
Então, E se ele fecha, um monte de família passa fome. exato. Se ele fechar, muita gente vai ser prejudicado. Então, Deus quer que você também seja próspero. Claro, com o coração focado 100% em Deus e não focado em dinheiro. Entra também a passagem que fala, né, sobre os dois senhores. Você não pode servir dois senhores. A Deus. Ou você serve ao dinheiro ou você serve a Deus. É que ele fala que é mamon, né? É, mamão. Deus do dinheiro. Então, isso é muito importante. Você tem que tomar esse cuidado de querer ser próspero e fazer qualquer coisa para ser próspero. Não, você tem que colocar os princípios bíblicos, executar os princípios bíblicos, ter muita oração, muita intimidade com Deus, porque Ele vai te prosperar, porque essa é a vontade dele. Mas tome cuidado, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Muita gente difícil. quer que seja amanhã. Eu queria que tivesse já 50 jatinhos, mas não vai acontecer amanhã. Não é assim, as coisas não são tão fáceis como parece. Hoje na internet o pessoal acha que é tudo rápido, né? Tudo simples, mas não é. Então é no tempo de Deus, coloque em oração, trabalhe, seja honesto e siga os princípios bíblicos. Sim, importante. E, gente, se você também tem aí um dinheiro guardado, alguma coisa, o Gustavo, ele é mentor, né? Ele ajuda você a investir, aonde você investir, aonde colocar esse dinheiro. Sim. Fala mais um pouco aí, Gustavo. Bacana. Então, nós temos lá o canal Poupação, que é aqui no YouTube também, tem um canal focado 100% em gestão financeira e multiplicação de patrimônio, né, mentalidade de prosperidade. E para quem quer aprofundar um pouco melhor ali, às vezes recebeu um valor de uma herança, ou às vezes está com um bom salário, mas não está conseguindo administrar corretamente esse dinheiro e quer investir pensando em aposentadoria, a gente tem um plano personalizado para trazer as melhores estratégias de forma individual, né, de forma 100% online ali, para trazer para você. Não é algo, digamos, geral, não é um curso gravado, tá? É algo específico mesmo, de individualizado para quem busca dar o próximo passo. Uau, vamos lá, gente. Isso, Isso ele aí. literalmente pega na mão e te ajuda a investir aí. Exato. Você tem pra você não fazer besteira. Não precisa ter muito também, não. Às vezes quer começar só a investir, É. né? Sim. Todo mês, você não pode. Exato. A gente tem que começar de alguma forma. Isso. Porque tem gente que acha que, mas eu tenho só 50 reais. Ainda assim é 50 reais. É Com dinheiro. R$1 já é possível investir. Então, se você tem R$1, você tem um celular, você já é capaz de investir, tá? Exatamente. Mas é isso, a questão do dinheiro que a gente sempre falou, que a gente falou muito aqui, mas que a gente tem que levar isso pra nossa vida, é que Deus tem que estar em primeiro lugar, que Deus é a nossa provisão divina e que a gente não pode deixar o dinheiro tomar conta do nosso Sim. coração. O dinheiro não tomar conta da sua relação com o seu Do seu esposo. casamento, da sua família. Isso, não pode. Tem muito a questão da teologia da prosperidade, que tem muita gente que fala, eu não gosto dessas igrejas cristãs porque só fala de prosperidade e dinheiro. É. Você vai prosperar e ganhar muito dinheiro. Então, não gosto da Bíblia, né? Mas tá vindo muito essa questão, só que a gente tem que entender que pra você ser próspero e ter dinheiro de acordo com a Bíblia, você tem que seguir os princípios bíblicos. Exatamente. E as renúncias bíblicas, tá? Não é que você vai ser rico fazendo isso que você faz. Porque às vezes, igual você falou, né? Jogo no bet, passa um em cima do outro. Passei o golpe num cara aí, tô rico, foi Deus. Não foi. Tudo. O dinheiro que vem fácil, Vai vai fácil. fácil. E até porque a gente não tem que se preocupar só com coisas terrenas, né? A gente tem uma vida eterna. O que adianta ser rico Primeiro e passando buscai por- o reino dos céus Todas e as as demais coisas serão acrescentadas. serão acrescentadas. Exatamente. E se você também ter essa raivinha de que, que igreja só fala de dinheiro, então você também tem que saber o porquê dessa raiva. Porque às vezes tem gente que tem raiva de ser próspero, de prosperar. Eles têm raiva das pessoas ricas? É. Então, mas às vezes é uma coisa que tem que curar. Às vezes é uma Às infância vezes- que foi muito sofrida. Às vezes ele teve uma pessoa próxima da família dele que era rica, Sim. só que era muito snob, era muito enjoada, muito pegou egoísta, e pegou aquela imagem que o rico, Exatamente. todos os ricos são assim. Às vezes viu um rico na televisão que foi preso, que ele fez coisa errada, lavagem de dinheiro, crime organizado, enfim. Aí colocou aquela imagem que o rico é ruim. Às vezes você assistiu muitas novelas que eu não recomendo, e você viu lá que os principais Mas é. personagens, né, os São os do mal, os vilões, vilões, são ricos. são milionários. Então você colocou na cabeça que todo rico também é assim. E negativo, não é assim. Você não pode generalizar, né? Total, você tem que se curar de uma dor mesmo que foi causada. Exato. E para finalizar também, uma parte importante é que você precisa fazer planos financeiros, precisa fazer planejamento, precisa ter ferramentas, precisa ter execuções, claro, ali para você buscar uma vida melhor, mais confortável, mais previsível. Porém, os planos de Deus são muito melhores do que os seus. Nós somos a prova viva de que Verdade. durante o nosso relacionamento, durante o casamento, nós temos 2 anos de casados,
Nós fizemos sempre planos. Vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer isso daqui quanto tempo e tal. Então, nós planejamos ter um carro bem inferior do que a gente tem hoje. E Deus colocou um carro superior. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Nós planejamos ter uma casa num padrão X, mas nós temos uma casa num padrão acima de X. Porque Deus quis para nós. Então, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas você saiba que Deus sempre quer o melhor para você. A importância da gente deixar tudo nas mãos dele. Exatamente. E aí, gente, se vocês gostaram desse episódio e querem que a gente chame mais pessoas, mais convidados, comenta aqui e vai lá seguir o Gustavo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber sobre finanças e tomara que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.